Então, estamos na presença do escritor José António Franco, de quem vocês leram. Que livro é que vocês leram? O Mel Envergonhado. Embora não tenham lido, conhecem mais algum livro? Diz? Versos de respirar. Muito bem. Pronto. E já sabem que o José António Franco é essencialmente um homem da poesia, não é assim? Não estou enganado? E fez Não está. Pronto. E fez uma inclusão então neste género, diferente do. Embora, deixem-me vos dizer uma coisa. A poesia é aquilo que vocês, de algum modo, associam a uma estrutura diferente de texto, não é? Com umas frases mais curtas, às vezes com rima, não é? Mas a poesia não é só isso. E muitas vezes nós podemos, inclusivamente, aprender, e vocês estão em boa altura para tomarem nota disso, devemos aprender que a poesia não tem a ver só com os versos e com os poemas. A poesia é, se quiserem, uma maneira de olhar para o mundo, uma maneira de sentir do mundo, uma maneira de, por exemplo, espreitar por uma janela muito especial, de onde se veem as coisas com um olhar diferente. O poeta é muito importante para vocês, porque pode-vos ajudar a ver coisas que normalmente não são muito visíveis, mas que são muito importantes, apesar de não se ver. Percebem? Tal como eu falei-vos há pouco da cotovia, não é? A cotovia realmente é um pássaro mágico, porque a páginas tantas quase que só se ouve, já não se vê, mas continua lá. Há muitas coisas que nós também precisamos de ouvir e de ver com muita atenção para podermos depois, se calhar, partilhar melhor o mundo, sermos mais felizes, são mais belas, estamos mais atentos. Percebem? Portanto, a poesia não é só, aliás, o Melville, se quiserem, é uma história, mas eu acho que há pedacinhos de texto que são quase poemas que não estão escritos em versos. O que é que dizem? Isso é uma pergunta difícil, mas se calhar depois podia haver com outra vez o texto com mais atenção, vamos ver se por acaso não haverá por lá uns pedaços de texto que são poemas a sério. Eu por acaso apercebi-me disso, porque vocês sabem, quando estamos a ler um livro que conta uma ação, uma história, não há... É preciso que o escritor tenha um especial cuidado com as palavras, é evidente. Mas, neste caso, quando eu estava a ler, vocês apenas ouviram, mas eu estava a ler, eu vi que o texto estava construído de uma forma muito cuidada. Muito mais do que quando se está apenas a contar uma história em que acontecem coisas, umas a seguir às outras. Até porque o que é que, durante a história, vocês lembram-se daquilo que eu estava a contar? O que é que o José António Franco descrevia ao longo das linhas que ele foi escrevendo? Diz, Rafael. Os pássaros e mais. Só? Tiago? A terra, exatamente. E lembram-se no princípio o que é que está a ser contado? O Criador. O Criador, ou seja, e o que é que está a ser construído? O que é que estava a ser criado? A terra. E então cada um dos pormenores era-nos apresentado de uma forma muito cuidada, não era? As palavras não eram apresentadas de forma... não eram tiradas ao ar, pois não? Via-se que havia de facto um grande cuidado em... É prosa, ninguém tem dúvidas, pois não? O texto é prosa. No entanto, via-se que havia um outro cuidado, para além da prosa. Esta foi a impressão com que eu fiquei ao ler o livro. Foi. E eu podia até... Houve gente que me disse assim, isto não é texto para pequeninos lerem. Eu disse, não. Eu, como gosto muito dos pequeninos, não vou simplificar isto, porque eu acho que para as crianças aprenderem a gostar das palavras, têm direito, e eu tenho, portanto, a obrigação de lhe dar o melhor que eu posso. E quando eles não perceberem, vão ter alguém ao seu lado que os ajuda. Mas é preferível eu dizer, por exemplo,
uma pérola azul rodopiando sorrisos pela escuridão imensa do universo. Lembra-se? Começa assim. Ficou magnífica a Terra. Uma pérola azul rodopiando sorrisos pela escuridão imensa do universo. Eu podia ter dito isto, se calhar, de uma maneira muito mais simples. Só que a importância deste período inicial é porque realmente tem alguma poesia, verdade? Em vez de dizer que a Terra estava muito linda, era azul e redonda. Não é? Agora, quando eu digo que ela rodopia sorrisos, já vem a quantidade de coisas que eu vos digo só nesta questão. Rodopiando sorrisos. O que é que eu digo da Terra? O que é que vocês ficam a saber quando eu digo que a Terra rodopiava sorrisos? Ficam a saber que... Viver lá pessoas. Sim, e mais. Que as pessoas são felizes. E rodopiava sorrisos, quer dizer, primeiro, que ela, como é que se movimentava? Girava. Portanto, girava à sua volta, não é? E girava à volta do Sol. E ainda, como é que ela girava? Sim. E qual era o aspecto? O que é que ela mostrava às pessoas? Sorriso. Evidente. Portanto, a Terra estava sorridente e isso queria dizer que ela era feliz. Vocês estão a ver como isto tudo está aqui só rodopiava sorrisos? Se quisermos, e aí é que está a poesia e a prosa, mas a beleza do texto, a riqueza do texto, que foi isso que eu não quis deixar de utilizar aqui. Não escrevi um texto simples, porque acho que vocês aprendem e gostam mais de ler uma coisa que é bonita só, em vez daquilo que é um texto que é só uma narrativa muito simples. A Terra girava e era azul. Pronto. Isto tudo conta a história, mas ela empolga mais se nós nos habituarmos a ver os outros pormenores. Percebem? Perceberam a ideia que eu fiz? Por isso, alguns destes textos, alguns dos pedacinhos deste texto, se calhar vão precisar de ajuda, mas não faz mal, peçam. E se hoje não perceberem, mas gostaram, é ótimo, porque amanhã se lerem, já percebem mais. É a mesma coisa quando se lê um quadro. Gostamos muito do quadro, é um quadro assim um bocado estranho, é diferente daquilo que nós fazemos, mas nós gostamos, não é? E se gostamos é uma maneira já de o perceber. E à medida que vamos crescendo e vamos olhando para ele, vamos nos apercebendo dos pormenores. Tá? Ok, vá. Vamos à parte das perguntas agora? Vamos. Que eles estão aqui ansiosos por fazer perguntas. Ok, então. Não, eu até vou dar essa liberdade ao próprio escritor José António Franco para... São 5 perguntas. Mas não se esperem se não falarem todos, está bem? Vamos tentar ouvir-vos a todos. Vá lá. Então, vamos começar aqui? Sim. Em que se inspirou para escrever o Mel Envergonhado? Olha, inspirei-me para já numa coisa fantástica, que é o Canto do Melro. E depois de uma intenção de escrever uma história que, de algum modo, ilustrasse uma coisa que eu acho que era preciso mostrar aos meninos que não deve ser feito. E como cada vez mais é preciso estar atento a esses pormenores, foi um pouco essa intenção de mostrar quanto é errado e quanto é negativo para quem faz algum tipo de coisas. Ao mesmo tempo, naturalmente, procurei provocar-vos o gosto de irem ouvir o Canto das Aves, que são das coisas mais fantásticas que o ouvido humano pode fruir, tá? Com que se pode deliciar. Outra pergunta. Sim.
Sim? Em criança sonhava em ser escritora? Eu não sei se sonhava em ser escritor, mas o meu primeiro livro foi escrito quando tinha a vossa idade. Só que foi realmente um livro, era um livro de aventuras, um livro sem pretensões, mas um livro que levou umas férias grandes a ser escrito. E foi muito engraçado, eu ainda o tenho em casa, naturalmente. Era uma aventura em que, portanto, um livro de cowboys, sabem? E isso também só acontecia porque eu lia muito, na altura havia muita banda desenhada, mas lia muitas outras histórias, e um amigo meu fez a capa, e depois nós íamos revezando durante todas as férias grandes, tanto julho, agosto, setembro, a datilografar. Datilografar era escrever à máquina, era muito mais difícil do que agora no teclado do computador e depois passar para a impressora. Naquela altura era terrível porque quando nos enganávamos tínhamos que lá ir com a borracha a apagar no rolo da máquina, e como as nossas mãos, vocês sabem como são as vossas mãos, aquilo era preciso segurar muito bem, a borracha era muito áspera, e de maneira que era preciso ter uma força e uma agilidade que nós ainda não temos, não é? Que eu não tinha. De maneira que volta e meia, em vez de corrigir, rasgava a folha. De maneira que voltava tudo ao princípio. Não dava para fazer como agora na impressora nós imprimimos outra vez com a correção. Naquela altura, de maneira que com isso tudo, ainda por cima era uma tecla de cada vez, era terrível, tínhamos que, com a nossa falta de prática, tínhamos que voltar ao princípio e demorámos meses, porque ainda por cima a máquina era preciso, a máquina não estava por nossa conta, era do pai de um de nós, de maneira que só quando ele não tinha necessidade de a utilizar é que nós podíamos lá ir utilizá-la para nós, né? para a nossa história. Mas foi fantástico, foi uma experiência única. Desculpa? Como é que era para mudar de linha? A mudar de linha era uma peça que estava aqui, portanto isto é o rolo, depois tem aqui uma peça, e nós fazíamos assim, puxávamos para o lado, e o rolo rolava e deixava uma linha abaixo. Agora é muito mais fácil. Agora é fácil, é só carregar no Enter e pronto. A minha madrinha tinha uma colher pequena. A minha madrinha, quando eu fui ao trabalho dela, ela tem dessas mais pequenas e ensinou-me como é que era. Mas ensinou-me uma coisa, sabem, lindos, que é uma coisa que ensinou-me que o trabalho de equipa era importante, porque nós íamos nos ajudando, e ensinou-me a ter paciência, porque as coisas, para serem bem feitas, dão trabalho. Isso é uma coisa que eu ainda hoje tenho presente. Não há nada que saia do céu aos trambolhões, sobretudo aquelas coisas boas que julgam, vêm às vezes aí nas revistas e nos filmes, coisas ótimas que caem no céu assim e de repente a nossa vida muda-se. Isso é muito pouco vulgar. Tudo o que é bom dá trabalho. Não é? Não fiquem à espera que a sorte vos caia no regaço. Trabalhem isso. Vá. Sim? Sim? Vamos tentar falar com eles. Este ano lemos a vida mágica da semente de Alves Redol. Tal como no seu livro também há muitas aves. Alves Redol é um dos seus escritores preferidos? E o Alves Redol ficou ligado de alguma maneira à minha modesta carreira literária, porque eu tive um dos meus contos premiados num concurso que houve da comemoração dos 50 anos de Alves Redol. Um dos contos foi premiado. E além disso, foi um dos poetas, dos autores com quem eu aprendi, que é um escritor que sabe do que escreve, sabe escrever bem, é um bom, se quiser, é um ótimo contador de histórias, com muitos outros companheiros dessa altura. Mais, sim. Está a preparar a sua próxima obra? Olha, vai sair uma no próximo dia 20.
chama-se Rimas e Castanholas e é um livro que eu recomendo. E recomendo porquê? Não é porque me interessa muito a venda, acho que gostava que vocês o conhecessem, porque se conhecem os versos de Respirar, ou se conhecerem os versos de Respirar, o Rimas e Castanholas continua a ser uma obra em que eu acho que curto muito a palavra, o ritmo, algo que eu daqui a bocado vos vou mostrar com um texto do verso do Respirar, em que, se vocês realmente se aperceberem, a poesia tem coisas, tem particularidades, tem ritmo, tem por exemplo, uma ótima escola para falar. Dizer bem poesia é respirar bem, que é muito importante. Por isso lá vem o verso de respirar. É preciso respirar bem para ler bem, e ler bem é muito importante para falar bem, para nós estarmos, por exemplo, para nos sentirmos bem no meio do grupo. Sim. Outra pergunta. Pode repetir? Desculpe, não, pode repetir o título. O título vai ser Rimas e Castanholas. Sai no dia 20. Sim. O meu envergonhado contamos mais de 40 anos. É especialista em pássaros? Não sou especialista em pássaros, mas há uma coisa em que eu sou especialista, é gostar muito de ouvir coisas bonitas. Gosto muito de ouvir música, gosto muito dos sons da natureza, gosto muito de ouvir os pássaros. Tenho uma atenção especial quando ando na rua e quando ando no bosque, ouvir os pássaros, porque é um som que me maravilha. E se calhar por isso mesmo é que vocês notam todo esse número vastíssimo, enorme de pássaros, muitos deles com cantos fantásticos. Eu desafio-vos a irem ouvir esses sons, até quando andarem por aí a passear na serra, por exemplo. A serra tem som fantástico. E vocês, tal como precisam de aprender a olhar bem para as coisas, também é bom que comecem a ouvir os sons da natureza. É fantástico. 40 e tal pássaros, eu nunca os contei, mas posso-vos dizer que ainda apaguei algumas dezenas de pássaros. Verdade. Não os fiz todos. E ainda atirei para muitos dos mais conhecidos por aqui. Isso? Tu querias fazer uma pergunta? Não. Então, outra pergunta. Agora sim. só se for em improviso. Sim. Será que era na terceira, era na segunda, não, era na segunda pergunta. Aquele livro que você falou de uma aventura. Sim. A minha aventura. Você comprava livros de cowboys? E olha, eu não comprava muitos, lia muitos. Na altura havia uma coisa muito interessante, sabes o que era? Havia pessoas que tinham mais hipóteses de comprar livros, compravam e emprestavam aos outros. Outras vezes lançávamos mão dos livros que, por exemplo, as bibliotecas públicas disponibilizavam às pessoas. Eu não tinha dinheiro para comprar livros, não tinha maneira nenhuma, mas não tinha que ficar sem ler. Comprou algum do Maurício? Do? Ele está a falar de cowboys, de Maurice, é o Lucky Luke, não é? Maurício. Era do... O que é que ele tinha? Qual era o... O que criou o Asterix? Esse era o... O Goscinny. Esse era o Mas ele tem razão, o Goscinny e o Maurice são autores do Lucky Luke. Do Lucky Luck. O Lucky Luck e o Asterix. E não só, portanto eram livros que nos passavam pelas de mão em mão, li o Asterix, li-os todos. Neste momento não tenho a coleção toda, mas não falhava nenhum. Mais. Bruno? Eu gostaria de ser além de ser escritor e poeta. E professor.
Olha, eu se calhar não sei, mas músico, criador, acho que o mais importante é mesmo a gente inventar coisas. Pode-se ser um criador ótimo com a fotografia, com a música, porque sabem, é muito importante ser criador porque primeiro cria-nos uma ideia de liberdade fantástica. E a liberdade é algo a que nos devemos habituar para podermos lutar por ela e para nos prepararmos para ela, porque não interessa só ser livre, importa sermos corresponsáveis pela liberdade. Mais. Sim. Qual é o título do seu segundo livro? O meu segundo livro, De todos. o meu segundo livro chama-se Paisagem Sem Noite, mas já foi publicado há muito tempo. Já, sim. Qual é o seu livro preferido? Ai, Jesus. Mas eles já estão a improvisar, já são perguntas improvisadas agora. De qualquer maneira, Olha, eu respondo com todo o gosto. Eu não sei se terei um livro preferido, todos eles dão muito trabalho, percebem? a senhora... Sim. Eu não percebi, era se tu tens a coleção toda. Tenho. Não, do Asterix não tenho. Li-os todos. Li-os todos. Li-os todos, mas não tenho os números todos em casa. Sim. Qual foi o seu primeiro livro? Livro? Chama-se, Escrito ou além livro? desse, pequenino, o livro publicado mesmo é Véspera Tardia. É um livro de poemas. Sim. Também vais escolher para o livro a comentar tanto. O próximo livro que sai no dia 20 tem outro ilustrador, que é o Rui Pedro Lourenço. Não é o André Caetano que ilustrou os versos de Respirar e o Mel, porque foi uma outra editora e propôs um outro ilustrador. Sim. Qual foi o seu livro que lhe deu mais trabalho? Olha, todos dão muito trabalho, isso é importante. Aliás, o livro pode servir, por exemplo, de lição para uma coisa, para vocês aprenderem uma coisa muito importante, é que todo o texto tem que ser visto outra vez. Não, tal como as perguntas não devem ser entregues sem serem relidas, percebem? Isso é muito importante. E o livro, todos eles levam algum tempo, exatamente para ser revisto, para ficar como não havendo mais nada para corrigir. E o que levou mais tempo, realmente, o que levou 2 anos a ser escrito, foi a Poesia como Estratégia, que é um livro de formação para professores. O livro Mel demorou vários meses. Vários meses. Mas não chegou. Eu vou comprar. Não chegou a um ano, devo dizer que andou mais tempo na cabeça, muito mais do que um ano. Muito mais tempo. Andou cá dentro a ser escrito devagarinho, e o Mel a ganhar forma, e o Mel a inventar as suas tolices, e depois foram meses para escrever, mas a história já estava cá escrita dentro. Só que tem que cair como a fruta, percebem? Eu começo a escrever quando a fruta já está madura, cai. E eu, quando tenho a história já madura, começo a escrevê-la. É verdade. Exato.